Olá! Nesse vídeo falaremos um pouco sobre a tomografia computadorizada de crânio e de que forma ela auxilia no diagnóstico de doenças como o AVE, acidente vascular encefálico, e a meningite bacteriana. Bem, a TC de crânio é um exame de diagnóstico por imagem que possibilita o estudo do encéfalo. As imagens obtidas são produzidas com base na relação entre a radiação emitida e recebida após atravessar o corpo humano. Nessa imagem, observamos a preparação de um paciente para realizar o exame, que deve ser feito com a pessoa deitada, de braços apoiados na lateral do corpo, de barriga para cima, com a cabeça apoiada em um encosto, e durante o procedimento ela não deve conversar ou se mexer. O tomógrafo, que é esse aparelho aqui, ele emite um raio-x que atravessa o crânio e fornece imagem detalhada da área. Não é necessário o uso de anestesia, exceto em casos como uma pessoa claustrofóbica ou uma criança que esteja muito agitada. Já nessa imagem aqui, podemos observar a TC de um crânio sem alterações. Esse exame pode ser realizado de duas formas, com ou sem contraste. Nessa imagem aqui, observamos uma TC sem contraste, onde as estruturas já podem ser observadas. E nessa outra, observamos o uso do contraste. Para que isso seja possível, uma substância é injetada na veia e faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais nítidos, como pode ser observado aqui, desta forma. Uma das aplicações do uso do contraste é quando o médico quer observar algum extravasamento sanguíneo. A primeira doença que vamos falar é o AVE, acidente vascular encefálico, antes chamado de AVC. Ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia de uma área cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada. Os sintomas podem variar, e entre eles estão a tontura, dificuldade de fala, rosto torto, perda de consciência ou desmaio, fraqueza ou dificuldade de movimentar o corpo. Os fatores que podem contribuir para uma pessoa adquirir o AVE são obesidade, hipertensão, colesterol alto, sedentarismo e principalmente o histórico familiar. Na verdade, mais se os parentes próximos forem seus pais ou avós. O AVE pode se manifestar de duas formas. Quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro e gera uma penumbra, chamamos então de AVE isquêmico. Já quando ocorre um rompimento de um vaso sanguíneo, ocasionando um coágulo e uma pressão intracraniana maior, chamamos de AVE hemorrágico. Na TC do AVE hemorrágico, observamos claramente o extravasamento sanguíneo por meio do contraste, que é aqui nessa área circulada em vermelho. Já na TC do AVE isquêmico, nós podemos observar a área de penumbra. Essa área de penumbra se forma por causa da falta de oxigenação que o vaso entupido está ocasionando naquela região. Por fim, falaremos sobre a meningite bacteriana, que é a inflamação das meninges causada por bactérias. Geralmente, elas são a Neisseria meningitis, que é causada por Coccus gram-negativo, no formato Diplococcus, e a Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria gram-positiva. Elas atacam as meninges, que por sua vez se inflamam, podendo produzir pus e a infecção se espalhar por todo o sistema nervoso central. A pneumonia é um dos grandes fatores de risco para essa doença. Já tratando dos sintomas, eles podem se manifestar com febre alta, vômito, dor de cabeça forte, confusão mental, cansaço e falta de apetite. Nessa TC, podemos observar uma infecção causada pela bactéria Neisseria meningitis. Podemos ver uma hipodensidade envolvendo as substâncias branca e cinzenta, com o apagamento da junção entre elas, além de provocar uma hiperatenuação arterial. Bem, e é isso, galera. Agradeço pela atenção. Quem gostou do vídeo, dá like aí para a divulgação dele. E é isso. Bons estudos!